Olá, Família Atitude, eu sou o Wilkley, estou aqui em mais um podcast da Família Atitude, mais uma vez acompanhado aqui da minha digníssima esposa, Monique Santos da Costa Carvalho. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Nós somos casados para sempre, pais para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric e Kaique. E vovô da Maria Alina que está chegando. Antes de nós apresentarmos os nossos convidados, eu vou pedir que vocês curtam, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal aí, tocando no sininho para todas as vezes que subir ao ar um novo episódio, vocês possam estar sendo avisados e também avisar a outras pessoas que precisem ser abençoadas por esse conteúdo. Bom, sem delongas, agora eu quero apresentar um casal abençoado, nosso amigo pastor Amauri, nossa amada irmã Clarinha, também a gente chama de pastora, né? Esposa de pastor, pastoreia junto, né? Pastor, se apresenta aí para a galera, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer, obrigado, agradecer vocês aí por convidar a gente. Meu nome é Amauri, sou o Amauri da Clara. E eu sou a Clara do Amauri. E somos casados para sempre há 38 anos e 10 meses. Ô, glória! Rapaz! Sou um cara muito feliz, um cara resolvido e um cara que vive aprendendo. Amém. Temos um netinho lindo. A vovó não esquece, né? A vovó não esquece. Temos 2 filhos, um casal de filhos, o netinho é do menino, né? Amém. Tem quantos anos o netinho? 3 anos. Qual o nome dele? Felipe. Felipe? Felipe é abençoado, né? Abençoado. Que filho de crente, neto de crente é abençoado, né? Abençoado. Aquele assim, bem abençoado. Abençoadíssimo. O vovô tem que fazer muita oração. Isso. E exercício físico também. É bom que queima as calorias. Bom, é um prazer ter vocês aqui conosco e a gente fica muito grato, né? Porque acompanha vocês aí no ministério, né? A gente congrega aqui na igreja juntos, né? E acompanha vocês dentro do Ministério da Família. Pastor Mauri hoje está como pastor, né? Do Ministério da Família, não é isso? Ajudando aí, dando um suporte, aconselhamentos, né? Como é que está essa trajetória aí? Bom, hoje a pedido do Josiel, né, que é o líder do Ministério Nosso da líder do Família, Ministério. eu cheguei na igreja pastor, né? Uhum. Mas eu não fui recebido como pastor. Então, eu sou ovelha na igreja normal, né? Zero problema quanto a isso. Sim, sim. Mas dentro do Ministério da Família, o Josiel reconheceu essa nossa ordenação e pediu que a gente se responsabilizasse pela área de aconselhamento conjugal. Então, no âmbito do Ministério da Família, a gente tem essa autonomia, vamos dizer assim, essa unção, essa outorga de aconselhar. Então, a gente aconselha os casais. Sim. Quando a gente percebe que a gente já teve situações assim, que o aconselhamento é voltado para a área eclesiástica, é uma questão de membresia, de entendimento da visão, aí a gente encaminha para o pastor de rede ou para o supervisor de célula. Que é quem vai direcionar, né? E esclarecer as dúvidas, no caso, né, da pessoa. Tá, mas quando vocês falaram aí, você falou que chegou aqui, né, já pastor, né, na igreja. Como é que foi, então? Você foi criado em berço evangélico ou se converteu no decorrer da vida? Como é que é a tua história como pastor? Não, a nossa história é assim, cada história é uma história, né? Mas a gente sempre acha que a nossa é inusitada. A nossa história é interessante, né? Eu sempre fui filho de crente, né? Minha mãe teve 4 filhos homens e ela procurou educar os 4 na igreja. E eu sou o caçula. Os 4 meteram o pé quando tomaram noção da vida, foram embora e nunca mais voltaram até hoje, né? E eu não fugi à regra. 11 anos de idade, saí, fui embora, vivi a vida, aquelas coisas todas, como dizem por aí. Só que aos 20 anos, eu tinha 20 anos de idade, eu já namorava a Clarinha. Quer falar alguma coisa, Clara? Pode falar. Já namorava a Clarinha? Já namorava. Já aturava ele, né? Já, né? São 40 anos. Jesus! De convívio. Jesus! Ela é uma heroína, essa mulher. É uma heroína. Aí era um domingo de Páscoa, e meu pai só tinha um carro, era o único carro da família, e a gente estava fazendo 1 ano de namoro. Como é que Deus faz as coisas? Completamente no mundo. Tá?
Aí eu falei, a gente já tinha armado todo um esquema para sair, para comemorar um ano. Imagine como, né? Devia ser uma coisa... A gente cheio de planos e tal. Aí minha mãe chega para mim e fala, hoje é culto de Páscoa lá na igreja e eu quero ir na igreja. Aí eu pensei, vou sair com o carro do velho para orgia, deixar minha velhinha ir para a igreja de ônibus. Aí eu falei com ela, eu falei, amor, vamos levar minha mãe à igreja, depois a gente sai. E aproveita. No dia seguinte é feriado mesmo. Aí fomos. Rapaz, nós fomos para a igreja, eu não me lembro o que o pastor pregou, não houve apelo. Eu lembro, sim, de uns jovens da nossa cidade cantando lá na frente, era um grupo musical da igreja. Coral? Não, era um conjunto de jovens. Ah, que legal. Grupo musical da Igreja Metodista de Jardim Novo Realengo. Aí a gente estava lá no culto e falei, gente... Aí eu comecei a prestar atenção, falei, eu não tenho essa alegria que esse pessoal transmite ali. Sabe, eu sou um cara que faço tudo que vem na cabeça, saio, faço, aconteço. Tu era aquele Zeca Pagodinho? Isso. Deixa a vida me levar, leva a vida leva eu? Eu tava nessa vibe aí. Então foi daí que veio essa música. Eu acho que o Zeca Pagodinho se inspirou. Pura inspiração. Eu tava nessa, entendeu? Aí eu olhei para aquele jovem e falei, Jesus, o que é isso? Aí comecei a sentir algo diferente no meu interior. Eu comecei a me questionar. Né? Por que eu não tinha aquela alegria? Mas só, boca de siri, né? Eu não falei também senti a mesma... Eu senti a mesma necessidade no mesmo culto. Estávamos ambos, um ao lado do outro, e os dois sentindo o toque do Espírito Santo ali Como o naquele Espírito dia. Santo testifica, Exatamente. Mas vocês falaram alguma coisa e nada. Ambos sentiram, mas sem falar nada, né? mas não Porque dá até um- mesmo porque Isso. não vai dar o braço a torcer, né? No mundão, o orgulho do pecador. O orgulho do pecador é ruim, hein? Não, ali firmão, né? É. Aí acabou o culto, não teve apelo, não teve nada. Vamos embora e tal. Bom dia, boa noite. Era boa noite. Aí saímos, deixei minha mãe em casa. Aí ela falou assim, amor, vamos passar na minha casa agora para eu retocar a maquiagem. Falei, tá bom. Aí era perto, né? Quando eu parei o carro assim no portão da casa da mãe dela, foi parar o carro, me veio uma choradeira. Eu comecei a chorar copiosamente, não sabia de onde vinha o choro, não parava de chorar. nenhum motivo. E nenhum motivo. E aí começou a passar um filme na minha mente, eu comecei a ver toda a minha vida pregressa, e ela olhando para mim assim, assustada, o que aconteceu com esse cara? Tava tudo bem. E eu chorava, e ao mesmo tempo, ela do meu lado. Mas eu não não via carro, eu chorava e na minha visão só passava as coisas que eu tinha feito que tinham entristecido minha mãe, as coisas que tinham entristecido ela, as coisas que tinham sido que depunham até contra a minha própria vida, Sim. porque eu fiz muita coisa, né, errada. Isso passando. E num dado momento, Deus falou assim para mim, estou te perdoando de tudo isso aí. Meu Deus. Essas coisas você está sendo perdoado. Porque quando a gente não tem Cristo, a gente, na realidade, fica achando que a gente não tem jeito, né? Já era. O pecador, normalmente, ele pensa, eu não tenho mais jeito. As coisas que eu fiz, rapaz, mas o que eu fiz eu não é digno nem de citar aqui. E passou na minha mente tudo. E Jesus falou, estou te perdoando disso. Aí, quando deu um intervalinho, ela me interrompeu. Fala aí um pouquinho agora. O momento da interrupção. Não, aí eu falei com ele que eu também estava sentindo a mesma coisa que ele estava, só que eu fiquei muito assustada, porque ele estava chorando muito. E eu senti o toque do Espírito Santo e falei com ele, eu quero também servir a Jesus, eu não sei. A gente não sabia nem como é que... não sabia nem o que falar. A gente tinha que fazer, qual era o próximo passo? Sim. Nós não sabíamos. Só sentiam que tinha sido tocado por algo sobrenatural. E que a gente não queria mais viver aquela vida. A gente não ia mais sair para comemorar o aniversário de um ano de namoro. E os planos foram frustrados. Completamente. Glória a Deus. Seus planos foram frustrados, mas os de Deus não. Dali ela foi para casa dela, dormir, e eu voltei para minha. Quando chegou em casa... Cheguei em casa, chamei minha mãe. Falei, mãe, o que eu faço para frequentar a sua igreja? Não, eu, glória. Aí minha mãe falou, não, a minha mãe ela era durona, ela pegava pesado mesmo. Falei, não é frequentar a igreja, não adianta você frequentar a igreja.
Mudar de vida. Exatamente, você tem que mudar a sua vida e passar a viver de acordo com o que Deus quer. Falei, pois é isso aí que eu quero. O que faz? Ela falou, começa lendo a Bíblia. Minha mãe falou, Deus está na Bíblia. Deus é o Deus da Bíblia. E frequenta a igreja. Falei, então eu quero. Quando é que tem culto de novo? Aí era domingo à noite, né? Só ia ter culto quarta-feira à noite. Eu fiquei ávido para chegar quarta-feira à noite. Nunca chegava a quarta, né? Chegava a quinta, mas não chegava a quarta. Só que eu estudava em São Paulo, né? Eu já estava... Eu estudava internado, né? Na escola de especialistas da aeronáutica, que é em Guaratinguetá, em São Paulo. E no dia seguinte eu tinha que viajar para São Paulo. Então eu falei, meu Deus, e aí ia aquela coisa na cabeça, não E saía. agora, como é que eu vou para a igreja? Gente, era uma sensibilidade tão grande que eu olhava para as pessoas na rua, eu começava a chorar. Porque eu chorava com misericórdia das pessoas. Eu falei, meu Deus, eles não sabem para onde que eles estão indo, o que está acontecendo. E fui assim no ônibus para a escola. Aí chegou lá na escola, tem uma união evangélica, tem os alunos evangélicos, né, que se reúnem. Dentro dos colégios militares, dos quartéis, sempre tem, né? Sempre tem. Era a última coisa que eu ia procurar na vida, aquilo ali. Só que desta feita, eu cheguei e já procurei um cara crente. Eu falei, meu irmão, cara, como é que faz para ir para a união evangélica? Ele falou, não, todo dia depois do expediente tem a reunião lá, a gente faz reunião de segunda a sexta. De segunda a quinta, porque sexta a gente metia o pé pro Rio, né? Falei, não, então tá bom, hoje eu quero ir já e tal. Aí esse irmão, eu lembro que ele falou assim para mim, tô sentindo que tu tá diferente. Ele era um cara, assim, mais antigo na fé, né? Eu falei, eu estou muito diferente. O nome dele é Hugo. Aí ele falou assim, vem cá que eu vou te falar 3 coisas imprescindíveis. Já percebi que você teve um encontro com Deus. Então, 3 coisas que vão te acompanhar até você morrer. Nunca esqueça disso. Leia a Bíblia, ore a Deus todos os dias e frequente uma igreja evangélica. Aí aquilo também entrou. Porque estava tudo entrando, entendeu? Sim. Eu estava completamente Estava aberto, né, às coisas de Deus. Entendeu? E aí assim eu fiz. Lá na União Evangélica eu passei aí a todas as reuniões. Quando voltava para o Rio, pegava ela, ia para a igreja. Tinha reunião sábado dos jovens, tinha reunião domingo, ia com a minha mãe. E minha mãe de sorriso de orelha a orelha, né? Já o lado da mãe dela não foi tão, assim, receptivo, fala, meu amor. É, porque eu tenho uma tia que é freira. E a minha família toda é de origem católica, e eles acharam que eu estava me desviando, e que não era por aí, que a minha tia foi pressionar minha mãe. Você não acredita que você vai deixar essa menina ser protestante? Aí a minha mãe falou, olha, deixa ela. Porque Deus transformou de um tanto as nossas vidas que a gente passou a viver. A gente nem se beijava para não pecar. Isso. A gente viu a transformação em vocês. Viu. Vocês foram testemunhos Exatamente. vivos, né? Justamente. Então, a gente largou aquela vida toda que a gente vivia errada do mundo e passou a viver uma vida santa. E a minha mãe observou isso, porque eu estava muito perdida. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos cartas lidas, né? Isso. Até mesmo com relação ao vestuário, né? Porque já muda, né? ela usava um short que era melhor ficar sem short. Ela ia me namorar com short, eu falei, cara, tá de biquíni? Mas aí mudou a questão do vestuário. Não que a gente... Nada de legalismo, né? Sim. A gente passou a usar roupa normal, que na nossa antiga concepção não era. A gente achava que tinha era que careta, usar, né? caretão. As outras roupas eram caretas. Isso. E aquilo ali que era legal, que era da hora, né? Mostrando o corpo excessivamente. Isso aí. Acho que é normal. Essas mudanças foram acontecendo e a mãe dela falou exatamente essa frase. Eu lembro dessa frase. A mãe dela falou assim, do jeito que essa menina estava perdida, deixa ela seguir o que ela quiser aí, porque está muito melhor. Entendeu? Quer dizer, a própria família já de cara já viu uma mudança assim radical, né? Porque a mudança, o Espírito Santo quando entra, ele faz essa mudança radical na vida da gente, né? O semblante muda, o palavreado, a postura, nossa, a vestimenta, nem tudo fala. Muda. Porque eram 10 palavras, 11 palavrões. É. Cara, de repente mudou, aí nego ficava olhando assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque você conversa com a pessoa, você está acostumada com o jeito da pessoa. De repente a pessoa vem com outro jeito, até de falar e de se vestir. Realmente foi uma mudança bem drástica. Elas sentem o impacto, né?
Isso. Impacto é na nossa vida interna. Isso. Porém, a gente externa isso e elas são impactadas. Sem esforço. Sem esforço. Era natural. Natural. Passou a ser uma coisa Tem natural. pessoas que acham até que fazem lavagem na nossa cabeça. Não sabe que é o poder do Espírito Santo. poder de Deus. Antigamente era o quê? Os Bíblias, né? Eram chamados Bíblias, né? Eu sou dessa época. Da época dos Bíblias. E o Amaury virou Bíblia. Virou Bíblia, é um Bíblia. É o Bíblia. E agora não pode mais isso, não faz mais Isso, aquilo. pode nada. Cara, pode chatos, estão chatos. Ficamos Mas eu acho chatos. engraçado que eles chamam a gente de chato. Mas quando acontece algum problema, os bíblios podem orar pela Chama o gente. chato pra orar. Ficamos chato para orar. Vem logo, ô Exatamente pastor, assim. Isso só pra você mesmo. orar aqui por mim. Isso mesmo, é. Exatamente. Mas então aí vocês jovens, mais ou menos 20 anos aí na Eu tinha flor da 20 anos de idade. idade, ela 18. E aí, vocês na flor da idade, 20 anos e Rapaz. 18 anos, vivendo a vida, que vamos dizer, que normal para o mundo, Isso. que se a gente olhar hoje, eles vão falar que não tem nada a ver, não é isso? É o nada a ver, né? Tá tudo certo. Porém, quando o Espírito Santo entra, ele faz essa mudança radical. E aí vocês passaram quanto tempo caminhando até se batizar e tudo mais? E aí como é que entrou o teu chamado pastoral? Aí que eu quero saber. Tá, então aí, desculpa. Não, para entender Precisava um contar a pouquinho pra introdução, gente, é. isso, pra gente poder chegar, como é que vocês chegaram aqui, né, na atitude. O que Aí, aconteceu a caminhada conosco? de vocês inicial. A gente, primeira coisa que eu falei pra ela, amor, joga o anticoncepcional fora. Porque o nosso namoro não vai ser mais como era antes. Aí ela, mas é assim? Eu falei, é isso aí. A gente já. Aí nós tomamos decisões drásticas. Radicais mesmo. Ficamos um ano, só pegava na mãozinha. Quando começava a respirar muito forte, largava até a mãozinha. O hormônio não se converte, né? Exatamente. O hormônio não converte, né? é hormônio, não é demônio, mas tem uma força Tem uma violenta. força violenta. Gostei dessa. Aí a gente ficou nessa um ano, eu me formei e fui para Brasília. Solteiro. Porque quando eu me formei, não abriu vaga no Rio, eu fui classificado em Brasília. Eu nunca tinha saído de Realengo, meu amigo. Só para ir para São Paulo estudar. De repente, eu me vejo em Brasília, novo convertido, jovem, sem igreja, sem família, sem nada. Eu falei com ela, vamos casar, vamos agilizar o processo. Aí casamos, 5 meses depois que eu fui para Brasília, casamos em 1985. Vocês tinham novos já? Ainda de quantos anos você se formou? Eu Tava me formei com com uns 21. 21 anos já casou. 21 anos. 28 e 19. Casei e ela- no dia do meu aniversário de 19 anos. No dia, nós casamos no dia do aniversário dela. Que Eu presentão, nunca hein? esqueço a data. Ó, que presentão tu ganhou, hein, irmão? Não, até hoje. Ô, glória, hein? Obrigado, que querido. isso, hein? Aí a gente casou, frequentamos uma igreja em Brasília, várias igrejas em Brasília, até a gente se situar. Uhum. Ficamos em uma igreja lá, uma igreja muito linda, um pastor muito, nosso primeiro pastor, um pastor muito amável, muito receptivo, uma pessoa que me discipulou, que teve paciência com a gente. Cuidou Porque de novo vocês convertido mesmo, né? Novo convertido precisa de cuidado. Sim. Não dá para largar a pessoa assim, né? Ser E esse discipulado. pastor, ele era assim. Ia na nossa casa, Pastor de ovelha mesmo, pastor né? de ovelhas mesmo. Pastor da Igreja Cristã Presbiteriana do Guará 2, Distrito Federal. Pastor Abel Pereira Corte, já falecido, está com o Senhor, né? Aí andamos 8 anos nessa igreja. Vocês ficaram 8 anos em 8 Brasília. anos. Aí a gente já se incorporou um pouco na fé. Começamos a entender o que é a prática. Já tirou a mamadeira, né? Isso, Deus não precisa começou a mais dar da um Nescau mamadeira, já na Nescau na xicrinha. xícara, né? Aí já Isso. começa a melhorar. Aí eu fui transferido de Brasília. Fomos para a cidade de Pirassununga, interior de São Interior Paulo. de São Paulo. Chegamos em Pirassununga, não tinha igreja histórica também, não tinha igreja presbiteriana, batista, metodista. Tinha, mas eram as igrejas muito pequenininhas, que é interior, né? Sim. Aí nós conhecemos uma comunidade evangélica lá. Uma comunidade evangélica muito forte, uma igreja muito forte, uma igreja em células, como a nossa. Que legal. Né? E aí a gente chegou na igreja, eu já era presbítero, eu tinha sido ordenado presbítero lá em Brasília. Em Brasília. A igreja presbiteriana, ela ordena diácono e depois presbítero. Então eu já era presbítero, mas jovem, muito jovem, ainda tinha aí o quê? 21 mais 8, 29 anos, né? Ainda usava macacão jeans. Na flor da idade. Aí a gente ia para a igreja de macacão, assim, bem jovial. E a igreja era jovem. Aí o pastor me chamou, falou assim, Amaury, a gente precisa de líderes aqui. E eu sei que você é presbítero, porque alguém falou para ele, né? Eu falei, pastor, eu estou aqui, eu trabalho no reino. O que o senhor quer que a gente faça? Aí ele falou, eu queria que abrisse uma célula lá na sua casa, porque eu morava na Vila Militar.
E não tinha célula. As células eram todas na cidade. Né? Sim, aí estratégia. Ele falou, nós tentamos abrir uma célula lá na Vila dos Oficiais, não deu certo. Então, eu queria tentar uma célula na sua casa. Falei, pastor, já está disponível. Aí conversei com ela falou, vamos que vamos. Abrimos a célula, Deus derramou um avivamento naquela vila, rapaz, que 4 vizinhos nossos se converteram. Olha. 4 ou 3, Alênio, Barros e Sapão. E aquele outro. Sapão. Mas não é o MC, Emerson, não é o MC, não. Era o Alênio, o Barros, o Emerson e as respectivas esposas. E aí a gente começou, a célula começou a crescer, a gente começou a dar estudo, porque a visão não era como aqui, só crescimento, multiplicação. Aí a gente começou a dar estudos fora do dia da célula, encontros com Deus, encontros de salvação, discipular essas pessoas. Chegou no dia do batismo, as pessoas que iam se batizar falavam, onde você se converteu? Ah, eu me converti na célula do Amauri e da Clara. Olha. Aí o pastor falou assim, gente, só tem gente do Amauri e da Clara. Ela virou a igreja? Ficou muito notório. Aí, tranquilo. Glória a Deus por isso, né? Deus é que fez o avivamento. Passaram-se alguns dias, esse pastor me chamou. Aliás, o pastor presidente da igreja, a sede era lá em Pirassununga. Tem igreja aqui em Niterói, tem igreja em Morro Agudo, interior de São Paulo. E onde mais? Cristo vive. Maricá. Aí o pastor presidente fez uma reunião do concílio, os pastores e os presbíteros todos, lá em Pirassununga. Falou, nós temos uma igreja em Santa Rita do Passa Quatro, que fica a 50 quilômetros de distância. Falou, precisamos de um pastor lá. Quem se voluntaria daqui? Eu quieto, né? Eu sempre ardia no meu coração esse chamado, mas eu fiquei quieto. Falei, vamos ver se Deus confirma mesmo alguma coisa. Aí passou um tempinho, ninguém falou nada, o Espírito Santo me incomodou. Falei, pastor, eu posso ir para Santa Rita, mas eu tenho aeronáutica, né? Eu sou sargento da aeronáutica. Né? Fala aí um pouquinho agora. Não, pode continuar. Posso? Por causa... Um pouco mais. Ah, tá. Estou sendo prolixo? A esposa está sempre controlando. Por isso que ela é ajudadora. Aí, para resumir, nós fomos para essa cidade pastorear. É que tem detalhes, né? Mas ela não quer... Fomos para essa cidade. Deus falou com ela audivelmente, porque ela criou uma certa resistência para ir. Já estava adaptada lá. Ela falou assim, eu casei com o sargento da aeronáutica, eu não casei com o pastor. Não casei com o pastor. Aí eu falei, Deus, então fala com ela, porque sozinho eu não vou. Né? Ela é minha... Mas você largou? Não. Eu trabalhava meio período na aeronáutica, porque eu trabalhava na área de saúde. Então, o período restante eu podia ter tempo para a igreja. Tinha como administrar Aí nós nos mudamos para essa cidade, entreguei a casa da vila da aeronáutica e mudamos para lá. Nossos filhos, fomos com tudo. Foi uma mudança radical, Já tinha né? os filhos, já estavam com... Já, eles eram pequenininhos. Os dois. Os dois. Só que chegando lá, aí é que eu quero chegar para chegar no pastor. Nós chegamos lá, eu era presbítero. E aí o pastor falou, viu que a coisa andou, a igreja tomou corpo, absorveu bem a gente. Aí a gente ficou pastoreando a igreja mesmo na condição de presbítero. Aí o pastor presidente, que o mesmo que lançou o desafio, falou, precisamos ordenar você a pastor. Falei, pastor, mas eu não concluí ainda o curso de teologia, eu estava fazendo EAD. Né? Ele falou, não tem problema, a nossa igreja não tem essa... Não precisa, não é pré-requisito, exatamente. Não é pré-requisito. Falei, então, amém. Aí o que ele fez? Para ficar uma coisa bem mais... fortalecida, ele reuniu o conselho de pastores da cidade. Sim. Os pastores de todas as igrejas da cidade, Batista, Metodista, Presbiteriano, Assembleia de Deus e tal, comunidade, enfim, todos. E falou, nós vamos fazer a ordenação do Amauri, gostaríamos que todos estivessem presentes. Aí eles concordaram, porque eu já participava do conselho e eles me reconheciam como pastor. Sim. Aí, no dia da ordenação, fomos lá, foram todos os pastores, impuseram as mãos sobre a minha vida, me ungiram com óleo e me ordenaram pastor. Então, a minha ordenação se deu pelo Conselho de Pastores do município de Santa Rita de Passa Quatro. Que legal. Vinculado ao Ministério Cristo Vive, que é o Ministério Evangélico Cristo Vive, que é a igreja que a gente frequentava. Que vocês frequentavam lá. E até quando vocês ficaram lá? Aí ficamos lá mais 4 anos. Ao todo, o período de Pirassununga foram 8. 4 anos morando em Santa Rita.
Saímos de Santa... Aí não saí da aeronáutica, conciliava a aeronáutica com o Ministério Pastoral. Né? Mas aí saí da aeronáutica por uma situação interna lá da aeronáutica, uma questão minha, saí da aeronáutica. Quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, conversamos junto, eu conversei com ela, falei, amor, e agora? Vamos ficar aqui no interior ou vamos voltar para o Rio? Porque os filhos estavam em idade escolar, né? Pré-adolescente. E aí a gente ficou com medo de ficar no interior e os filhos não ter muita opção. Chega um momento que trava, né? E lá a gente não tinha ninguém. Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nenhum parente, né? Tinha a igreja, né? Só a família de vocês. E sabe o que eu acho né? interessante na história de vocês, que a gente aplica muito ao casados, que tudo houve acordo, né? Você não tomou nenhuma decisão. Absolutamente, em nenhum momento. Sim. Senhor, falou comigo, agora fala com ela. Tem que falar com ela. Senão... Inclusive, para vir para o Rio, nosso coração estava muito obstinado, porque foram os dois, né? Nós tivemos convites para ir para outras igrejas no litoral de São Paulo. Sim. O pastor de Brasília ligou para mim, sabendo que eu saí da aeronáutica, Mauri, volta para Brasília que eu tenho a igreja aqui para você pastorear. Nada nos moveu de voltarmos para o Rio de Janeiro. Essa foi uma coisa que, para nós, a gente reputa hoje como um erro nosso, porque Deus tinha coisas maiores. Mas também hoje eu estou aqui e estou feliz aqui. E vocês, quando vieram para o Rio, nessa época, aí já vieram direto para alguma igreja aqui? Viemos. Pastorear alguma igreja? Viemos para uma igreja que um rapaz que era o oficial dentista da aeronáutica, ele é carioca e ele era pastor aqui, foi transferido para lá. Ficou 2 anos lá, voltou. A gente ainda ficou mais 6 anos depois dele. Quando eu cheguei aqui, ele nos convidou. Ele falou, pô, vem pastorear comigo aqui, que é a Igreja Metodista Ortodoxa da Barra da Tijuca. Fica onde essa igreja? Fica ao lado do Clube dos Médicos, ali no Itaiangá. Ah, sei onde é. Tem o Clube dos Médicos, é um prédio do lado. Sim, sim. Aí nós ficamos ali 10 anos. Aí os filhos cresceram, se encorparam, aprenderam o evangelho. Eles eram adolescentes quando nós chegamos, né? Viraram adultos. E ali a gente estava escrevendo a nossa história. Mas aí, por algum motivo, a gente saiu da igreja. O motivo foi a discordância, né, do modus operandi do pastoreio. Conversei com esse rapaz, ele era o nosso amigo. Ele nos abençoou. Não, tá bom, sai pela porta da frente, não precisa brigar e tal. Saímos. E aí viemos parar aqui na IBA. Quando vocês vieram para cá? 2017. 17 foi quando nós chegamos aqui também, né? Nós viemos para cá em 17. Outubro de 2017. Mesma época que a gente veio. Fala um pouquinho aí para nós estamos com a mesma época aqui, hein? Nós somos contemporâneos. Né? Aí chegamos, a igreja aqui é completamente diferente de tudo quanto é a igreja que eu já frequentei. Sim, né? sim. Muito embora não me assustasse, porque a gente já via movimentos, comunidades. Eu vivi todo o nascer das comunidades, Bené Gomes, Aldacélia, célula, essas coisas. Esse pessoal aí de comunidade, a gente viu isso nascer lá em Goiânia, lá em Brasília. Esse crescimento, né? O crescimento da igreja. A mudança no estilo. Sim. Porque eu sou de um tempo que o louvor era inário e o órgão. Né? Hoje tem guitarra, bateria. As comunidades começaram, né, com isso, né, com essa evolução musical e tudo mais, foi introduzindo, e houve a necessidade de todas as igrejas se adequarem, né? Isso. Porque a gente começou a ter que não trazer o mundo para a igreja, mas pelo menos mostrar um pouco do que a igreja pode oferecer para eles, melhor do que o mundo oferece. Exatamente. De uma forma que eles ouvem lá, só que aqui com Deus. Isso. Que foi o que começou a atrair. A visão, né? A visão, né, da igreja. Aí a gente veio, a gente se adaptou, só que a igreja é muito grande, eu falei com ela, amor, vamos achar um lugar para a gente atuar, né? Aí, por preferência, a gente sempre trabalhou com família, aí caímos no Ministério da Família. Mas vocês já lideravam casados? Já tinham o curso lá? Não. Não conhecíamos, não conhecia. Só de ouvir falar. Vocês fizeram aqui? Fizemos aqui. Aqui foi o encontro do casados. Aqui foram apresentados ao casados, de verdade. Aí aqui eu conheci o pastor Carlos, né, nosso querido Carlinhos e Gils. Ele também é da aeronáutica, ele é aposentado da aeronáutica, quer dizer, houve muita coisa em comum. A gente começou a conviver, eles como coordenadores do curso, nos inseriram assim, aí fomos fazer o curso. Falei com ela, amor, vamos fazer o curso
para a gente entender qual é a visão da igreja em cima disso. Fizemos o curso, no semestre seguinte fizemos a coliderança, seguimos Sim, o ritmo, o protocolo, normal, né, o que tem que protocolo, ser seguido. Curso, coliderança e já pegamos turma. Então, no segundo semestre de 2018, a gente já estava com turma. É legal que, assim, você tem a bagagem de pastor, de ter pastoreado ovelhas, né? E gabinete é algo que está na vida do pastor, né? Exatamente. Ele faz isso diariamente. Isso. É como trocar de roupa, né? O pastor não vive sem gabinete, né? É. Não tem como. Todo dia tem uma ovelha com problema. É modus operandi. Modus operandi, né? aí. Então tem que estar toda hora. E assim, com família, você já tinha uma certa experiência. E a ferramenta do Casados entrou aí para justamente dar esse toque a mais, né? Para te, vamos dizer assim, te ajudar a pastorear de uma forma com uma visão um pouco mais ampla, que o Casados ele nos abre um leque, né? Exatamente. Na verdade, ele abre um leque pra gente, né? Eu vejo assim, dessa forma. Eu também vejo. Eu vejo dessa forma, que ele não é uma fórmula, ele abre um leque, ele abre a nossa visão. Em cima disso, a gente utiliza a ferramenta. Não tem uma fórmula né? perfeita, vai ser daquilo que a pessoa se entregar e deixar Deus agir No na caso, vida deles. hoje, para vocês, então, como conselheiros, né, de casais, isso tem sido trivial, né? Tem sido uma bênção, tem sido primordial. Primordial, né? Trivial não, primordial, perdão. Porque, como você falou, a gente tinha a experiência, temos a experiência de pastoreio, de liderar a igreja, de trabalhar com famílias, mas algumas ferramentas nós fomos conhecer a miúde aqui, no curso Casados para Deixa eu te Sempre. fazer uma pergunta aqui, assim, né? Mais uma ferramenta do Ministério da Família, esse gabinete, esse acompanhamento. Esse aconselhamento. Aconselhamento. Aconselhamento, isso. E, assim, eu gostaria de saber, é só para quem está fazendo curso ou para casais que apresentam problemas? Qualquer casal. No âmbito da igreja, evidentemente, o casal vai estar... É nosso irmão da mesma igreja. Mas a gente já aconselhou pessoas até de outra igreja. Claro que guardado a ética. Sim. Sempre quando algum casal nos procura, fala, já conversou com o seu pastor? O seu pastor sabe que você está procurando outro pastor para se aconselhar? A gente prima pela ética, né? Porque o curso, ele não é só para nossa igreja, né? Exatamente. Ele abrange. Outras igrejas. Então, fica aí, o pessoal, a dica que a gente também tem um aconselhamento pastoral para casal. Porque né? a gente... Porque às vezes, desculpa só, Não, pode falar. foge um pouco, né? Às vezes, você está na lição, surge um problema num Isso, casal, às vezes comentar. foge da lição, e o casal fica ali, pô, mas eu vou falar isso, não falo, ou vou ocupar o casal de líderes. A gente procura fazer nas nossas turmas, né, quando a gente ministra, justamente isso. Principalmente no primeiro dia, né? No primeiro encontro. Na aula zero. Na aula zero, gente, aqui está o curso, a gente vai ministrar aí, formato todo que é. Se vocês tiverem, no decorrer das lições, alguma dúvida, algo a mais ou algo muito particular, chama a gente num canto para a gente tentar resolver com vocês, orar pela causa. Caso não, a gente vai direcionar vocês para um aconselhamento pastoral para que possa interceder na situação de vocês. Porque é aquilo que você falou. E outras instâncias, aí vocês já tocam a bola para outras, né? Para outro setor. Então, assim, a gente segue todo o protocolo, mas dentro da visão da igreja, mantendo todo, né, o protocolo sempre. O que você está fazendo é o que a gente sempre precisa, como líderes de turma, ter a quem levar, a quem recorrer diretamente. Porque, assim, hoje a gente não vai ter acesso ao pastor Josué pela demanda que ele tem de atendimentos em outras áreas também, que ele hoje cuida de uma coisa muito grande, que a nossa igreja hoje está muito grande. Exatamente. Então, ele designou pessoas e pastores para estarem, né, responsáveis em determinados setores. E nessa situação, para a gente, vamos dizer assim, uma grande ajuda, de grande valia, o pastoreio de vocês no aconselhamento, porque aconteceu um problema, a gente já sabe a quem recorrer. A gente já vai direto. Exatamente. Pastor Mauri, está acontecendo essa situação assim, que está fugindo da nossa alçada. Então, a gente está direcionando aqui para a gente ver o que vocês podem fazer para ajudar. Aí senta, vem toda aquela parte do aconselhamento, que às vezes é um ajuste, né? É um ajuste. É um ajuste. Via de regra são ajustes. É um ajuste, né? Porque as pessoas, às vezes, estão tão focadas ali dentro daquilo e o problema dela está sendo maior do que a lição que está sendo passada, ela não consegue entender que a lição está sendo uma ajuda para ela. Aí vem uma palavra externa, com aconselhamento, aí cai como um bálsamo, né? Ajuda, Exatamente. Sobre isso, Wilcler, vale a pena ressaltar o seguinte, eu costumo dizer, né? Quando você está vivendo um problema, eu comparo a um redemoinho.
você está no olho do furacão, no meio do redemoinho. Se você tem um aconselhamento externo, tem alguém que está olhando de fora e às vezes o problema não é tão grande quanto a pessoa que está dentro vê. É verdade. Entendeu? Nós já tivemos experiência de chegar para o casal e falar assim, gente, depois de alguns aconselhamentos, vocês não têm problema. É só um ajustezinho, entendeu? A pessoa estava vendo uma coisa assim, não, eu tenho que divorciar. Eu falei, esquece, vocês não têm dificuldades. Eu vejo muito isso, né, nos cursos, porque como a gente ministra no curso, né, dentro do Ministério da Família no geral, casados, né, nós não estamos ministrando pais, mas já ministramos e somos aptos a ministrar. Eu ministro o currículo Hombridade, hoje estou aqui junto com o Jairo na coordenação, e a Monique, assim como a irmã Clara, faz os cursos, né, do currículo das mulheres. Então a gente vê que quando está ministrando, seja no casado, seja no currículo Hombridade, ou elas nas mulheres, que a gente está ministrando para as pessoas, a pessoa está tão enveredada no problema que ela não consegue entender que tem uma saída. Exatamente, não consegue ver a saída. Fica o que falou, está no olho do furacão. Cega, espiritualmente. E o casal é pior ainda, porque eles estão brigando entre si como se fossem inimigos o tempo todo, né? Tivessem se degladiando. E a gente está de fora aqui, está só assim. Isso. Né? Fala assim, não, mas o problema deles E não é vendo todas as saídas, e eles não conseguem ver. Só, o que está precisando fazer é isso. O que está precisando fazer é aquilo ali. É só esse ajuste aqui. Sabe essa lição aqui? Dá uma lida nela, coloca em prática. Sabe esse exercício? Aqui diz para você orar, fazer isso, isso, isso. Faz isso aqui para ver se Deus não resolve. Aí a pessoa... Às vezes a resistência é tão grande, eles estão vendo com um problema tão gigante que eles não conseguem fazer o básico. Isso, é isso aí. Não é isso? Eles não conseguem enxergar o básico. Enxergar o básico. Entendeu? Porque não é nem fazer, é enxergar. Você mostra a saída. Nossa, eu não tinha visto isso. Aí lá depois aí fala assim, o importante, eu acho legal importante a gente ressaltar aqui que sempre no final, né, quando a gente tem as formaturas, os encerramentos dos cursos, as pessoas falam assim, poxa, obrigado porque vocês não desistiram da gente. Só sempre fala isso. Obrigado porque não desistiram da gente. Sim, porque é justamente isso, porque não que a gente saiba mais, mas por a gente ter vivido algumas experiências e ter passado, não foi o caso de vocês que já pastoreavam, vinham, e foi uma ferramenta para ajudar no pastoreio e tudo mais, está assim, inserido dentro, né, da visão da igreja, da metodologia que a igreja tem hoje dentro do Ministério da Família, com os cursos, né, de família. No nosso caso, o casamento, aqui, o Casados para Sempre, no nosso casamento, foi uma ferramenta abençoadora, foi aquilo que restaurou, foi um divisor de águas na nossa vida. Então, assim, a gente tem uma experiência viva, nós passamos por isso. Então, hoje, no Casados, nós damos os exemplos que cometemos errado para que as pessoas não cometam. E dizendo, aí por aqui, essa ferramenta aqui, essa aqui vai ajudar vocês. Basta colocar em prática. Ótimo. Né? A gente utiliza o nosso exemplo errado, dizendo, ó, não é bom porque isso aqui nos causou dores. Exatamente. Nos causaram marcas, deixaram mágoas. E até serem sarados, demoraram tempo. E atingimos outras pessoas. Filhos, sim, parentes, que são os pais, quem está à volta. Todo mundo sofre, né, com isso. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Exatamente. E aí, quando o Casados para Sempre entra na vida das pessoas, e eles têm essa oportunidade, que eu digo é uma oportunidade, né, que as pessoas têm de ter uma ferramenta para poder tentar blindar o casamento dos ataques externos, porque eles estão o tempo todo no nosso derredor, o inimigo está ao nosso derredor e está atacando as famílias o tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. Ele mais quer destruir as famílias, né? Se ele não destrói de vez... fracas. Isso, igreja fraca. Igreja tudo fraco. Tudo fraco. Ele vai solapando as bases. Quando ele não pode destruir de vez, ele vai colocando aquelas birrinhas... Aí a coisa vai crescendo até destruir. E hoje, então, vocês estão bem inseridos nessa parte, além de estar ministrando o curso, né? Que todo semestre a gente ministra um curso, né? 2 por ano, né? Está ministrando, vocês estão pastoreando, aí aconselhando, né? Na parte do aconselhamento. E tem visto bênçãos, né? Eu creio que vocês têm visto bênçãos, maravilhas, né? Que o legal é ver o resultado, né? Esse resultado aí que eu acho assim, fala... Eu gosto do resultado. São resultados assim, maravilhosos que a gente colhe, né? A gente vê as famílias restauradas, a gente vê as mulheres com outras posturas, os homens, os casamentos, as famílias sendo abençoadas. Isso é muito gratificante. É legal, assim, eu vi assim que é interessante, por exemplo, o testemunho de vocês é muito bonito porque vocês tinham uma vida secular.
como você falou, pô, tem até vergonha de falar as coisas que fazia. Aí colocou sobre as vestes da irmã Clara. Mas quem olha para ela diz que a irmã Clara um dia... Não consegue ver. Pela Hoje forma não. dela falar, pela forma dela tratar, tá sempre falando manso, tá sempre, né, com todo mundo, sempre amorosa, carinhosa, com as irmãs, com os irmãos. Ô, meu irmão, tudo bem com você, ô, minha irmã? E aí, quer dizer, tem um exemplo de um passado de dizer, olha, poxa, menina, eu já fiz isso. Não vale a pena. Exatamente. Não vale. Né? Não vale a pena, não vai te levar para esse caminho, sabe? Quando o Espírito Santo entrou na minha vida, ele me deixou anestesiada, eu mudei radicalmente e estou até hoje. Quer dizer, a vida que vocês viveram foi curta nesse tempo, comparado ao que vocês vivem para Deus hoje. Exatamente. Né? O que Deus deu foi muito maior, né? Não existe nada melhor. Não existe Até porque melhor. corpo bonito não prende casamento nenhum. Não. Se fosse isso, essas beldades não eu- se separavam. Eu gosto E de o maior número de divórcios é entre eles. É isso aí. Se fosse corpo bonito prendesse alguém, as beldades não estavam se separando. Eu ouvi essa frase essa semana. Não estavam se separando. Porque duas pessoas bonitas, com corpos bonitos, pessoas que se cuidam, estão se separando por quê? Isso. E aí? Tem explicação? Não tem explicação. Então, a explicação é que Quer dizer, falta tem uma explicação, mas mudança não é interior. esta a Não é explicação. exterior, é interior. É interior. A mudança não é externa, é E é interna. o nosso cordão de 3 dobras, né? Que é Isso aí. Deus. Porque É. se não é Deus, até pra gente mesmo que não tem esses corpos, não dá... O cordão de três. A terceira dobra do cordão é determinante. É o que vai, Sem é o que ela, vai fazer... Os outros dois podem ser lindo, de ouro. Sim. Mas se não tiver a terceira, o cordão rebenta. É a questão, né? A casa dividida, ela não subsiste, né? Isso. E quando o Espírito Santo entra, naquela primeirinha lição que a gente tem lá, que a gente faz a dinâmica do triângulo, quando mostra na dinâmica, Isso, aquilo isso. ali é... Eu cito ela na primeira até o final e trago a memória deles sempre, aquilo, sabe? E aí, lembra? faço isso. Sempre. Gente, vamos parar para pensar. Tá bom, e Jesus está onde nesse negócio aí? Vocês estão deixando Jesus trabalhar? Jesus está sendo só um espectador? Aí toda hora traz, né, dá aquela alfinetada abençoada, tipo assim, como é que Jesus está aí na história? Ele está só lá como espectador, como era no início? Isso. Ou ele está fazendo parte desse casamento? Ele é o senhor desse casamento? Ou é o eu? É o cada um que resolve aí. E a gente, né, ainda mais quando entra naquela liçãozinha de acordo, né? Que o acordo... Aquela lição é a benção. É uma benção. Gente, como a gente vê, né? A maioria dos casais, o problema é porque não tem acordo. Não consegue, né? Não consegue. É o individualismo. É, tá muito. O exatamente. eu, né? Eu falo, eu O consigo. cordão, a terceira dobra não consegue reinar. Aí cada uma quer ficar mais bonita que a outra. Aí não dá. Na verdade, o pecado original, né, que quando destoou do plano original de Deus, que quando ele fez Adão, que não era bom, que em vez de só fez a ajudadora Eva, tirou da costela que tinha a essência do homem, só que a feminina, e fez uma ajudadora para completar ele e voltar a ser uma só carne, rachou no momento do quê? Da desobediência. E o que acontece hoje? É o tempo todo desobediência. Ninguém quer ceder, ninguém quer obedecer. E aí continua fazendo o quê? Batendo de frente, né? A lição do acordo dos dois burrinhos, né? Isso. Cada um puxando para um Puxando lado. a corda, morrendo Chega a enforcado. lugar nenhum. E a comida ali perto. A comida tá aqui, mas cada um tá querendo. Não, eu tenho razão. Não, a razão é sou eu. Isso Aí vai pra cá, mesmo. vai pra lá. Chega uma hora que dá problema. É exatamente Mas, assim. assim, é muito bom, sabe, a gente estar conversando e ouvindo essas histórias, e eu creio que o pessoal que está em casa também, porque eles se identificam de alguma maneira. E pra gente é prazeroso ouvir histórias como a gente senta aqui, né? A cada podcast, são histórias distintas e Deus age de formas bem extraordinárias na vida de cada um. Assim, eu jamais imaginaria que o testemunho de vocês era dessa maneira. Sim. Se Culto vocês, de Páscoa. um culto de Páscoa, o Espírito Santo começa a mexer contigo, você chega e chorar copiosamente, imagina. E ela sentir a mesma coisa e falar, e ainda ficar assustada, falar, mas por que esse homem está chorando tanto, né? Aquele homem todo Só o Espírito Santo pra fazer garanhão, esse todo homem cheio de forte. coisa, né? Todo bonitão, e chorando assim, falou assim, ué, será que é esse mesmo? O que O que aconteceu? né? aconteceu? Mas aí quando a gente tem entendimento, né, a gente vê que assim que Deus é maravilhoso, né? Faz nas nossas vidas coisas que a gente nunca imaginou. Eu creio que vocês não imaginaram Nem de ser pego passava. por aí, né? E sabe o que eu acho, assim? Que essa particularidade não é para nós. É para todos que querem. É para todos que querem, isso mesmo. Entendeu? Justamente. Então, Deus... assim, Deus está ali na porta, batendo. Então, deixa ele entrar para ele habitar, para fazer a obra. E ele nos surpreende. E tem Tá uma coisa, bonito. nós conseguimos ficar 1 ano
sem nem dar a mão quase. Quase a gente não dava a mão porque a gente não queria pecar. A gente... Nós nos santificamos e hoje nós escolhemos um casamento abençoado. Eu tenho certeza que Fruto dessa obediência. É fruto da obediência. Exatamente. Cara, eu acho isso lindo, porque eu vejo que, assim, vocês falaram a palavra, assim, para mim que é top, se santificaram o casamento de vocês. É como, né, que na verdade, antigamente, né, o pastor fez teologia, né, e a gente sabe que a mulher era dada ao homem, né, antes de se conhecer até, os pais que tratavam entre si, né. Casamento era um acordo com os pais. Era um acordo de cavalheiros. Quase um acordo o que político. e o que era ali que descortinava tudo isso, que consagrava isso, era justamente o ato sexual na noite de núpcias, que era colocado um pano branco, e aquele pano tinha que vir sujo de sangue, que era para dizer que houve o rompimento do ímã e realmente estava tudo ok. Consumação da aliança. Consumação da aliança. E que a palavra que eles tiveram um com o outro, quando o pai da menina deu a ela em casamento para o rapaz, sem se conhecerem, que ele era um homem de palavra. Isso. Aquilo ali equivalia. Agora, do homem, não tinha como validar. E aí? Era a palavra dele. E hoje, nos dias de hoje, é pela palavra. E o que vocês tiveram foi uma oportunidade de restaurar essa aliança. Foi Deus. uma restauração Uma restauração de aliança, né? Da pureza mesmo, né? Isso, da aliança, daquilo que Deus preparou para um casamento puro, sem mácula, sem rusga, né? Exatamente. Santo, né? Acho muito legal. Dica aí, casais, aqueles que estão aí em fornicação, Isso. pode sim santificar o seu casamento. Perfeitamente. Aliás, é o só querer. recomendável. É só querer. Nós só conseguimos, se nós conseguimos, todo mundo consegue. Sim, com a ajuda do Espírito Santo. Hein, Monique, tu lembra? A gente, no curso, né, que a gente fez, teve um casal amigo nosso que deu um testemunho. Eles passaram 2 anos sem ter, nesse curso que eu fiz. Eles, testemunho público, 2 anos sem ter relacionamento sexual. Todos 2 já tinham sido casados, tinham tido um processo de divórcio e não andava. Eles entraram num processo de santificação até sair o divórcio deles, do casamento anterior. Quando saiu, santificaram o casamento e hoje eles são bênçãos, trabalham na obra de Deus, servem a Deus. E assim, já não eram mais jovens, mas resolveram santificar. Isso. E há uma maneira da gente santificar restaurando, né? Gente, foi muito bom, sabe? A gente está conversando aqui, a gente poderia ficar aqui muito tempo, eu tenho certeza que o assunto é inesgotável. Mas aqui o importante é a gente deixar o gostinho de quero mais para quem está assistindo a gente e entender que o Ministério da Família ele tem sempre um curso abençoador. E a gente indica para os casais o Casados para Sempre, né? Mas a gente indica também para os solteiros que estão querendo casar e são noivos, o AN, que é justamente para não entrarem nessas contendas que a gente entra quando não tem Jesus na vida, né? Para a gente já entrar com uma ferramenta nos ajudando, né? Para ter um casamento abençoado. E o Casados para Sempre para justamente ajudar, né? A restaurar aos pais que têm, né, algumas coisas a ajustarem com os filhos, que muitas das vezes não sabe que é com eles mesmo, com o passado é o pai para toda a vida. Né? Agora a gente tem Criando Filhos à Maneira de Deus, né? Que é muito legal. Tem o CRAU para as finanças também, que é uma das coisas que atrapalham muitos casais, são as finanças. Dinheiro. E o currículo dos homens e das mulheres, que é o currículo Hombridade das Mulheres. Então, assim, curso aqui na igreja não falta. Exatamente. Além das nossas células, né? Que é uma primícia da igreja, né? Que é a visão da igreja, é o culto, mas todo mundo tem que estar em célula. Então, assim, para o pessoal que está assistindo, você pode ser ajudado, sim. Você pode estar sendo restaurado através do Ministério da Família, sim, o seu casamento, se quer iniciar um casamento abençoado. E temos aqui, ó, um casal que é exemplo, um casal que está aqui, né, com o seu testemunho aqui público, dizendo que Deus transforma, Deus muda, Deus faz da forma que Ele quer, né? Deus nos surpreende. Amém. E também, assim, os casais que estão vendo, que estão apresentando algum problema, não deixa a água derramar. Pode já procurar o aconselhamento, porque o problema é que eles já chegam com o caldo derramado. É isso. Quanto mais demorar, mais caldo derrama, vai ficar mais ruim de limpar o fogão. Tem jeito. Tem que dar mais trabalho, né? Mais trabalho. Bom, queria agradecer, pastor Mauri, irmã Clara, muito obrigado, tá, pela disponibilidade de vocês de ouvir esse testemunho maravilhoso aí, mais uma vez. Assim, saber que existem pessoas disponíveis no reino, né, que estão prontas a servir ao Senhor. Glória a Deus. É muito bom saber disso e saber que a gente tem pessoas que a gente pode contar,
Espero que eu não precise pedir um aconselhamento para casamento, mas um aconselhamento pastoral, aí quem sabe, para a vida, né? Amém? Aí é vida na vida, Aí né? é vida na vida. Isso. Amém. Obrigado, tá? Nós que agradecemos. Amém. Obrigado, irmã Clara. Obrigado, pastor Mauri. Impactada também, assim, com o testemunho Tá abençoado. Vocês, glória a Deus. Né? Porque, assim, foi o único culto que Deus mudou. Foi. Por isso que eu falei, Deus nos surpreende. Não precisou de muita coisa, não. Amém. Foi aquele dia, Deus marcou. Para vocês. 22 de abril de 1984. Tá marcado. Glória a Deus. Gente, vocês de casa aí ficaram aqui com esse testemunho maravilhoso desse casal abençoado. Agradecer vocês aí esse tempo que, né, dispuseram aqui nos assistindo. Pedir mais uma vez que vocês possam curtir, compartilhar, quiser deixar algum comentário, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativa lá a opção todas no sininho, para toda vez que a gente tiver um novo episódio, você vai ser avisado, e compartilha aí para outras pessoas serem abençoadas também. Fala, minha querida. Quero dar um recado. Como eles falaram que foram impactados por um culto de Páscoa, vem o nosso musical de Natal. Vocês estão convidados a vir assistir com a gente. Vem que vem. Sabe aí, ó. Quem sabe se a sua história não muda nesse musical. É isso aí. E aqui, como diz o nosso pastor, top das galáxias. É um musical. Não perde para nenhuma brother. Tipo brother. Gente, Deus abençoe. Paz, saúde e prosperidade para todos vocês. Amém. Amém. Obrigado. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.